pode abrir lá em 1 Samuel, que nós vamos meditar sobre a história de uma mãe muito conhecida. 1 Samuel, no primeiro capítulo. Que é a história de Ana. Diz assim, todos encontraram? Amém? Diz assim, houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Se acha, né, o cara? Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? Até aqui, nós vamos ler. Já foi orado, né? Que o Senhor fale no nosso coração. Que assim, durante esses dias que eu tenho meditado sobre a história de Ana, né, quando eu recebi esse convite, essa convocação, sei lá, fui intimada, aí veio no meu coração a história de Ana, né? E vendo a situação em que Ana se encontrava, a angústia que ela sofria por não ter filhos. Ela não tinha filhos porque era estéril. E o seu marido, ainda mais por cima, tinha outra mulher, porque nessa época aqui era liberado, né? Não tinha nenhuma lei restrita e tal, que proibia o casamento entre duas mulheres. Era uma cultura lá. Não vou me aprofundar nesses termos não, mas era o quê? Nossa. Duas mulheres. Eu falei o quê? Tá. Certo. Ah, desculpa, então. O homem podia casar com duas mulheres. E uma delas, o nome do homem era Eucana, tá? Nome esquisito, né? Mas uma delas tinha filhos. Tinha muitos filhos. A questão é que essa que tinha filho fazia Ana sofrer mais ainda. Irritava a Ana, né? Irritava ela. E Ana não fazia nada, só chorava. E o seu marido, mesmo dando total atenção, amando ela, demonstrando todo o amor, todo o carinho por Ana, dava uma porção dupla para ela, né, dos sacrifícios aqui. Mas mesmo assim isso não, como é que eu posso dizer, substituía o desejo dela ser mãe. E a gente sabe que toda mulher, principalmente dessa época, e principalmente da linhagem de Israel, elas desejavam ser mãe.
Nos nossos dias de hoje, na geração que vivemos, muitas mulheres não querem ser mães. Existe um bloqueio para isso. Muitas, porque a gente vê uma geração doente. Mas ainda vamos refletir sobre isso. Voltando para Ana, nessa época que não. E mais ainda porque havia uma promessa de Deus de que um descendente da mulher iria pisar a cabeça da serpente. Então todos aguardavam por essa promessa. Então a mulher, talvez, cada mulher desejasse isso, né? Que essa promessa se realizasse na vida dela. Até que chega Isaías para dizer que seria uma virgem. Foi Isaías, gente? Ou foi Ezequiel? Isaías, né? Até que chega o profeta que diz que eis que uma virgem que ia dar à luz um filho. Mas até não acontecer essa profecia, as mulheres, elas aguardavam por isso. Então elas ansiavam. E era um privilégio para a mulher ser dona do lar, casar, ter filhos, ser mães. É um privilégio para as mulheres que são casadas. E também faz parte do propósito de Deus para o homem e a mulher, quando ele criou Adão e Eva, desde a criação, que o Senhor falou que eles crescessem e multiplicassem, né? Então é uma ordenança do Senhor para os seres humanos, era uma ordem de Deus, e existe uma bênção para isso, tá? Mas no caso de Ana, a gente vê claramente que o texto fala que o Senhor deixou ela estéril. Aí dentro do versículo 6 fala, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Né? Então fala assim bem nitidamente que o Senhor havia cerrado a madre. Então havia um propósito porque Deus deixou Ana estéril. Mas ela não entendia. Então ela sofria muito. Sofria muito por isso, porque ela não entendia, né? E olhando assim a situação de Ana, comparando talvez o desejo de muitas mulheres de querer ser mãe, de ter filhos, a gente vê hoje uma geração de mulheres que não anseiam muito por isso, por conta de influências da cultura, por conta da cultura e das doutrinas do feminismo. As mulheres querem ser empoderadas, as mulheres querem ser independentes, né? Elas querem tomar conta da vida dela e bate no peito e diz minhas regras, meu corpo. E isso é um bloqueio para que o propósito de Deus se cumpra na vida dela. Então cada geração que se passa tem perecido por isso. Famílias estão sendo desconstruídas ou não estão sendo construídas como o propósito original de Deus por causa da ideia de homens, por causa da cobiça de homens, por causa do pecado que tem influenciado a vida das pessoas. E as pessoas não têm buscado viver isso diante de Deus, o propósito de Deus. Como o texto de João 3,16 fala, Deus amou o mundo. Então o plano de Deus, não só de salvação, mas vida eterna, vida em abundância, é para alcançar todas as nações da terra. Não era só a nação de Israel aqui, e hoje principalmente porque através de Jesus alcança todas as nações, todo aquele que nele crê. Então em Cristo a gente tem uma nova identidade. A gente já não anda mais como os padrões deste mundo. Nós não podemos, tá? E existem situações em que mulheres são casadas e têm problemas, elas não são estéreis, mas elas têm problemas para gerar filhos por conta de problemas com paternidade, né? É uma das coisas que impede a mulher de ter filhos. E eu já ouvi muitos testemunhos de que elas engravidam, mas elas não seguram, o útero não segura. Então são questões de paternidade que não são resolvidas. E vendo aqui a história de Ana, a palavra diz que Ana, ela estava amargurada, no versículo 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma
orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então, a gente vê que muitas coisas, elas podem ser interrompidas por aquilo que está no coração da pessoa. Eu sei que aqui Deus havia cerrado a madre de Ana. Havia um propósito. Mas muitas coisas na nossa vida podem estar interrompidas por amarguras. Porque amargura é angústia. Às vezes, já anotei aqui o significado, às vezes são ressentimentos, são mágoas que a gente vai guardando no nosso coração. E isso impede muito de nós recebermos uma bênção do Senhor, até de vivermos. Ana aqui, ela só vivia chorando, ela só vivia sendo irritada por essa mulher, e de ano em ano, quando eles subiam para adorar, então Ana vivia isso ano após ano. Então a gente pode imaginar quantos anos Ana passou vivendo essa amargura, essa tristeza de alma. Quantos anos? E uma coisa que eu penso aqui, por que ela demorou tanto para fazer isso que ela fez aqui no versículo 10, quando ela tomou uma decisão? Talvez o tempo, né? Mas quantas vezes a gente não se encontra em situações de amarguras, de aflição, de tristeza, e a gente demora tanto para correr para o lugar certo, para correr para a pessoa certa. Que Ana aqui, ela foi para o lugar certo. Finalmente, ela foi para o lugar certo. E outra coisa que eu vejo também, a permissão do Senhor de ter fechado a madre de Ana, foi um tipo de provação na vida dela. Né? E quantas vezes a gente não passamos por provações? Mas qual é a nossa reação que vai sair de nós diante de situações difíceis, de angústia, diante de provações, de aflições? Qual é a nossa reação? É só reclamar? Ai, que vida! Ai, Deus me livra disso, me tira dessa situação. Nós, naturalmente, a gente tende a querer fugir das situações, reclamar de Deus. Às vezes, tá? Eu sei que cada um aqui tem áreas específicas, coisas que já passaram. Específico, então imagine aí você na sua situação, provação, coisas tão difíceis de passar e a gente só reclama. Como o nosso dia mais quente. Ai, que quentura é essa, meu Deus? Né? A gente reclama da quentura quando Deus manda chuva, de repente está chovendo demais, está molhando tudo. Qual o dia que a gente vai agradecer? Qual o dia que a gente vai estar satisfeito? Então, uma coisa que eu aprendi, meditei sobre momentos que a gente possa passar por angústia, por aflições, realmente é buscar o Senhor. Né? Isso não é segredo para quem já é crente, busca o Senhor. Mas quando a gente está no aperto, irmãos, parece que a gente esquece, né? Parece que a gente esquece. Parece Ana que sabia quem era o Senhor. Ela sabia que era o Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ela sabia quem era o Deus que ela servia, o Criador de todas as coisas. Ela já tinha ouvido falar de todos os milagres que Deus havia operado. Inclusive lá, desde Moisés, quando Deus libertou o povo do Egito. Então Israel, eles já sabiam de todos os feitos poderosos de Deus. Eles sabiam quem era o Deus deles. Eles sabiam que era o Deus verdadeiro, que podia todas as coisas. Eles conheciam, porque era passado de pais para filhos. A história de Deus. Aquilo que está escrito aqui, os atos poderosos de Deus, o propósito dele já era passado de pais para filhos. Só que Ana aqui estava vivendo numa geração que eram inconstantes demais. Era uma geração que, mesmo provando o poder de Deus, mesmo sabendo quem Deus era, o Deus que libertava eles dos seus inimigos,
eles se esqueciam do Senhor. Eles abandonavam, viravam as costas para o Senhor. Se voltavam para deuses estranhos, deuses que não eram verdadeiros. Então Ana sabia quem era o Senhor dos Exércitos. Eu não estou culpando ela porque ela demorou tanto. Mas às vezes é uma falha nossa a gente conhecer, ou pelo menos saber quem é Deus, e demoramos tanto para correr até Ele. Nós sabemos quem é Deus. O ser humano nasce, ele vai crescendo, ele sabe quem é Deus. Ele pode não crer um dia. Ele pode querer duvidar da existência de Deus. Mas Deus existe e Ele sabe. E todo ser humano nasce com a carência no coração de Deus. Nasce com a necessidade do amor de Deus. E vai buscar preencher em outras coisas. Mas não consegue preencher. Não consegue. E aí eles culpam até Deus pelas coisas ruins que acontecem na vida dele. Às vezes não diz, é culpa de Deus, mas com as atitudes, o homem tenta culpar Deus. E aí preenche o coração de amargura, preenche o coração de ódio e não busca o propósito de Deus para a vida dele. Então nós não podemos fugir do propósito de Deus para a nossa vida. Mesmo no meio de situações tão difíceis, mesmo no meio dessas provas tão ferrenhas. Porque o Senhor, principalmente dos seus servos, Ele quer provar o nosso coração, a nossa fidelidade, o nosso amor por Ele. Será que realmente nós estamos aqui servindo a Ele de fato e de verdade? Ana acompanhava o seu marido em todos os rituais. E assim somos nós. Nós temos os dias de vir para a igreja. A maioria só vem no domingo, porque eu acho que é o dia que satisfaz, que tá bom. Mas nós não buscamos o Senhor na nossa casa. Nós esquecemos do Senhor na nossa casa. E aí vem a angústia, vem a tribulação, vem a perseguição. E a gente fica com o nosso coração endurecido para o Senhor. Sabendo que a solução é o Senhor. Mas enquanto o nosso coração estiver endurecido, Deus não vai poder agir como Ele deseja. Ele não vai poder realizar o propósito que Ele deseja. Enquanto a gente estiver preso à nossa vontade. Enquanto a gente estiver preso, buscando os nossos próprios interesses. Então, nós precisamos buscar essa cura diante do Senhor. Se é uma amargura, se é algo que está nos prendendo, se é o pecado que nos prende, nós precisamos ir ao Senhor de fato. E nos livrar disso. Isso é aos pés da cruz, como o Andres falou aqui, ministrando aqui sobre a história do peregrino. Aquele homem que carregava esse fardo. E Ana, ano em ano, ela carregava aquele fardo nas costas dela. Aquela tristeza, aquela amargura, aquele choro. Sabe? Todos nós já passamos por um momento assim. A gente sabe o que é angústia. Jesus também passou por um momento de angústia. E por que que eu vejo que é um momento de prova diante do Senhor? Porque Jesus, ele foi provado e tentado até desistir de cumprir o propósito de Deus através da vida dele, que era salvar a humanidade. Mas Jesus, ele suportou, ele foi até o fim. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Pai. E assim é. Será que era justo para Ana viver vendo ali aquela mulher cheia de filhos, zombando dela? Será que era uma situação injusta? Ou será que Deus não queria tratar algo no coração dela? Primeiramente, para liberar algo sobre a vida dela. Então a gente precisa realmente nos colocar diante do Senhor, no meio da angústia. E aí eu vou ler aqui um salmo, Salmo 18.
nos faz lembrar também do que Davi, ele declarava no meio das suas batalhas, das suas guerras, no seu momento de angústia, né? Principalmente esse versículo. Mas uma coisa muito interessante, ele não deixava de louvar o Senhor. Quando a gente vai olhar para a história de Ana, ela vai louvar o Senhor depois do milagre. E às vezes a gente costuma louvar ou agradecer só depois da bênção. Mas nós precisamos aprender a louvar o Senhor em todo o tempo, em toda e qualquer situação. E a gente falar, eu falando isso, é muito fácil, né? Quando a gente está de boa. Mas quando eu estou passando pela prensa, eu sei o que é louvar o Senhor na angústia. E Davi declarava isso. Salmos 18, versículo 6. Ele disse: na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então, na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Foi isso que Ana foi fazer ali na presença do Senhor. Mesmo que passou tantos anos, mas ela se apresentou ali. Ela foi lá, diante do Senhor no templo, que nessa época era em Siló. E ela apresentou finalmente. Porque, irmãos, nós precisamos deixar diante do Senhor os nossos fardos. Jesus falou: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por que a gente demora tanto em ir ao Senhor? A gente tenta resolver da nossa forma, usar as nossas ferramentas, os nossos conhecimentos de autoajuda, sabe? Mas a verdadeira fonte é o Senhor. É Ele que nos sara, é Ele que nos cura, é a palavra dEle que tem o poder de salvar a nossa alma, de nos curar, de nos fortalecer e nos colocar de pé. E eu sei que, trazendo a palavra para as mães, que não é fácil, de umas gerações após outra, não é fácil. Talvez minha mãe não tinha os recursos quando ela era criança, talvez a minha avó não teve os recursos para totais. Pode ter faltado alguma coisa, alguma demonstração de amor, pode ter faltado algo, mas já na minha criação, mesmo pouco que ela tinha, ela se esforçava para investir nas nossas vidas, né? Nos filhos. O pouco que ela tinha, ela se esforçava. Eu lembro que até roupa ela lavava para poder comprar fitas de louvores, de crianças, né? Então, não sei qual é, às vezes, a falta de condição que os pais de hoje têm. Às vezes não é nem falta de recursos, irmãos, mas é algo tão precioso que as crianças hoje precisam, é o tempo com elas. É um tempo com elas. Mas as coisas da vida, as preocupações, às vezes têm tomado esse tempo. E muitos pais têm estado aflitos pela situação dos seus filhos, porque não sabem o que fazer. E meu filho tarará, tarará, não é? Mas não existe receita para filho, né? Quem tem mais de um filho sabe que um filho é diferente do outro. Mas onde a gente vai buscar? A gente não, que eu não sou mãe ainda. Mas onde você que é mãe vai buscar a receita? É aos pés do Senhor. Quem os filhos já estão grandes, né? Já são dono do pescoço aí, já casaram, elas estão livres dessas preocupações. Mas se ainda tem aquele que tem essa responsabilidade, os desafios são muito maiores. Mas a receita está nos pés do Senhor. E eu sei porque a gente cuida de criança, sabe que criança é diferente uma das outras, tem também seus desafios, né, da gente cuidar de criança. Então, as mães em casa, eu imagino que é o dobro do que
ou triplo, ou quadruplo. É muito além do que eu possa passar 2 horas com uma criança, 1 hora aqui com ela. Eu sei que as irmãs, né, vivem em casa, mas busquem isso diante do Senhor, buscar a receita diante do Senhor, que eu sei que Ele dá, porque o Senhor deu para minha mãe, deu para a vida da irmã Olga, né? E às vezes a gente vê que os testemunhos dessas irmãs, que elas não são velhas, elas são experientes, elas têm experiência, elas têm bagagem, porque elas buscaram o Senhor. Então eu lembro minha mãe de joelho orando, eu lembro a irmã Olga também orando e declarando os louvores do Senhor. Então, olha as armas que elas foram buscar, olha a fonte que elas foram, onde elas foram buscar, tá certo? As decisões dos filhos depois não é culpa delas não, são nós. Quando a gente erra, quando a gente apanha na vida, né? Não são dos nossos pais. Às vezes a gente escolhe e desobedece, né? Mas a gente paga por aquilo que a gente desobedece. Mas elas investiram. E os filhos veem isso na vida dos pais, não só das mães, né? Eu estou frisando as mães, mas porque a mulher passa mais tempo em casa, é o normal. Então as mulheres realmente são chamadas de coluna do lar. A mulher sábia, a palavra de Deus diz lá em Provérbios, edifica a sua casa, e a tola com as próprias mãos a destrói. E a sabedoria, ela vem no temor ao Senhor. Então a gente tem que buscar isso, né? Não é só quem é mãe, mas nós, quem é solteiro também, principalmente, e os irmãos, tá bom? Não é só as mulheres, não. E Ana foi a esse lugar de entrega ao Senhor. E quando ela apresentou ao Senhor a causa dela, ela fez inclusive um voto. Ela falou no versículo 11 do capítulo 1, ela diz: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição das tuas servas, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então a pergunta aqui, para quem é mãe ainda dos... Gente, a quem você está entregando seus filhos? A quem você está entregando seus filhos? Ana ainda não tinha gerado um filho dela, mas no coração delas, aqui sim, ela já estava gerando. Ela trouxe, pela fé, ela trouxe à existência aquilo que não era. Quando ela tomou a decisão, gente, que foi uma decisão, algo firme no coração dela, de confiar inteiramente no Senhor. E ela confiou tanto que ela declarou isso com fé. Ela trouxe à existência aquele menino. E ela pediu um filho varão, porque ela queria dedicar ao Senhor, né? Porque naquela época ali, eram os homens que serviam lá no templo. Era chamado para o serviço do Senhor. E sobre a sua cabeça não passará a navalha, ou seja, ele seria nazireu, né? Que era realmente uma pessoa totalmente consagrada ao Senhor. E a palavra diz, né, que apareceu lá Eli, que era o sacerdote. O sacerdote lá era o pastor da época. Viu ela orando, porque Ana não falava palavra alguma, só balbuciava. Ele pensou até que ela estava embriagada, mas ela falou para ele: não penses isso de mim. Vamos aqui para o versículo 15. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porque venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado agora. Olha o que ela carregava no coração dela: excesso de ansiedade e aflição. Quantos de nós não vivemos assim hoje? Já tendo filho, já tendo algo que eu desejei antes, mas a gente continua vivendo isso. Porque a gente não tem aprendido a descansar no Senhor, a lançar sobre Ele as nossas ansiedades. Então, versículo 17, ele respondeu: Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda
a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante não era mais triste. No 19 fala: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concedeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, porque dizia: do Senhor o pedi. Do Senhor o pedi. Aí eu lembro do versículo. Versículo não, louvor. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares orar. Ana só provou esse poder de Deus na vida dela quando ela deixou no altar do Senhor. Ela deixou lá, diante do altar do Senhor. Que a gente não demora a viver isso, né? Viver o que realmente a vontade de Deus para a nossa vida. E é tanto assim a prova do coração dela, que ela não pediu: Senhor, eu quero um filho, mas eu devolvo a ti, Senhor. Eu devolvo a ti. Ela devolveu, ela renunciou ter o filho dela para querer um filho para ela. Renunciou isso. Ela só queria gerar, ver o poder de Deus na vida dela. E o Senhor tem tanto para derramar sobre a nossa vida, e a gente está fechado para aquilo que Deus quer derramar. Ele deseja fluir na nossa vida, através de nossa vida, mas o que é que tem cerrado a nossa madre diante do Senhor? Nós precisamos nos deixar lá, entregue no altar do Senhor. E o altar era um lugar de sacrifício, era um lugar de morte, de renúncia. E o Senhor quer nos convidar a ir nesse lugar, que o nosso ego é quebrado, o nosso orgulho, a nossa cobiça é quebrada diante do Senhor. E às vezes a gente quer algo tão perfeito que aconteça na nossa vida. Às vezes as mães buscam, se esforçam para dar o melhor para os seus filhos, buscam viver algo perfeito, mas não existe perfeição se a gente não estiver no propósito do Senhor. Porque o propósito dele é que é perfeito, que é maravilhoso. Então que a gente venha nos voltar para o Senhor. Vinde, voltemos ao Senhor, porque se há uma ferida, quem vai curar é o Senhor. E nós precisamos deixar-se ser curado pelo Senhor. E dói. Mexer numa ferida dói. Mas ela, para ser curada, precisa mexer. E a gente precisa se deixar. Quebrar esse orgulho do nosso coração. E deixar Deus agir na nossa vida. Amém? Eu vou só ler aqui que depois da prova de Ana, do que ela passou, né, o Senhor deu a ela ali, porque o nosso Deus é um Deus de milagre, que continua fazendo os impossíveis, e ela pôde salmodiar, louvar o Senhor. E eu quero deixar, lá em Tiago, no capítulo 1, olha o que é que Tiago fala, meus irmãos. No Senhor, né? Ele falou isso. Capítulo 1 de Tiago, versículo 2. Vou ler rápido, porque o tempo está correndo, né? Diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança.
Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Então, existe um propósito para as provações, que ele declara que no final é para produzir em nós a perseverança, e essa perseverança deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Isso tem a ver com o nosso coração, a integridade do nosso coração. É isso que Deus quer de nós. Por isso não adianta a gente estar aqui, louvando bonito, vindo com a roupa mais bonita que a gente encontra do dia, ou comprar roupa nova, se o nosso coração não está íntegro diante do Senhor. Se lá, quando eu saio ali também o meu coração não permanecer diante do Senhor. E eu preciso deixar o Senhor ir comigo por onde eu for. Como o Sérgio, não posso deixar o Senhor Jesus de lado. Senhor, fica aqui que eu vou fazer isso. Não é assim, tá? E seguir a Jesus é essa vida de renúncia, de morte, para segui-lo, para seguir o propósito dele, que é perfeito e agradável. E tem outro versículo também, que está em Hebreus, no capítulo 10, se voltar um pouquinho. Capítulo 10, versículo 35 fala: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Quando é que a gente vai alcançar a promessa? Quando a gente fizer a vontade de Deus. Quando a gente estiver alinhado com o propósito de Deus para a nossa vida, tá? E as promessas de Deus que estão aqui, para nós vivermos até antes lá da eternidade com o Senhor, porque a gente já vive a eternidade com Deus, é a vida com Deus. Essa é a vida eterna. Crer no Senhor Jesus. E nós começamos aqui. Essa vida eterna é a vida com Deus. E antes de nós encontrarmos com Ele, porque um dia nós o veremos como Ele é, nós cremos nessas promessas. Mas se nós não viver a vontade de Deus, buscar fazer a vontade de Deus aqui para nós, nós não vamos alcançar as promessas que Deus tem para a nossa vida, por completo e de fato. Então a gente não pode abandonar a nossa confiança. Nós precisamos lançar, colocar a nossa confiança, a nossa esperança totalmente no Senhor, que Ele é o Deus do impossível. Amém? E é declarar pela fé no momento da angústia, é declarar os feitos, o poder do Senhor. Não porque nós merecemos, não porque eu venho para a igreja tal dia e tal dia. Não é por nós. É para Ele manifestar o poder dEle, para que o nome dEle seja glorificado, tá? E a gente ser quebrado. Mas o nome do Senhor que é digno. E nós precisamos treinar isso. Colocar nos nossos lábios o louvor do Senhor. Sempre que eu tenho a oportunidade eu falo sobre isso, porque o Senhor nos criou para o seu louvor e para a sua glória. Amém? Eu vou fechar com o Salmo 40, que fala assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então o tempo de luto, o tempo da dor, ele passa. Amém? Mas eu preciso colocar a minha confiança inteiramente no Senhor. E até Jesus, eu estou lembrando agora, que quando ele ceou com os discípulos, eles entoaram cânticos. Não é assim que diz? E Jesus, ele foi até o fim. Ele foi obediente, ele venceu. E ele recebeu, ele foi ungido com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros.
Ele foi exaltado. E o Senhor também, Ele tem grandes coisas para fazer por nós. E Ele já fez grandes coisas por misericórdia, por sua graça. Ele já demonstrou o seu poder. Amém? Mas Ele quer continuar fazendo a sua obra através de nós. Em nossa vida e através de nós. Porque não é só para nós. Nós precisamos ir alcançar outras vidas também que estão precisando. Mas nós precisamos buscar na fonte. Nós precisamos ter sede, ter anseio pela palavra de Deus. Pela presença de Deus. Certo? E é bom também cada um dos irmãos aqui a gente entender essa importância de não só estar na casa do Senhor aos domingos, mas nós temos nos alimentado da palavra de Deus, né? Nos estudos também. Isso é mais do que necessário para as nossas vidas. Nós estamos em comunhão, em oração, porque era assim que os irmãos lá no princípio eles viveram. Eles reunidos em oração, em comunhão, no louvor, no ensino da palavra, eles se fortaleciam uns aos outros. Então, se a gente quiser ficar fraco, é porque a gente quer, meus irmãos. Quem é crente aqui só fica fraco se quiser. Não quer dizer que a gente vai passar por um momento de fraqueza. Mas a gente só fica fraco, sofrendo sozinho se quiser. Nós precisamos buscar na fonte que é o Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.